Será que o Elementary OS é a melhor distribuição para quem está vindo para o mundo Linux? Vamos dar uma olhadinha? Olá pessoas, simbora para mais um vídeo. Meu nome é Marcos Garcia, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Elementary OS 0.4, também conhecido como Loki ou Loki, não sei qual que é a melhor forma de pronunciar. Antes de mais nada, o vídeo que está rodando aí no plano de fundo não está sincronizado com o que eu estou falando. Eu criei uma live distro e botei esse carinha num notebook e fui gravando tudo que eu estava fazendo só depois que eu fui fazer esse áudio. E também gostaria de salientar que se você é um fã de carteirinha do Elementary, talvez o vídeo não seja para você, porque eu vou tentar ser um pouco imparcial e também vou tentar pegar muito do que um dos seus responsáveis, o Daniel, vem falando em entrevistas por muito tempo sobre o seu sistema, sobre a facilidade, sobre o apelo que ele tem, principalmente para usuários Mac. Então eu vou tentar validar se esse sistema de fato está preparado para atender esse público, esses usuários que teoricamente estariam vindo do Windows e do Mac. Então vamos lá. Acho que a primeira coisa que dá para falar aqui é que é um sistema bem enxuto, ele vem com o mínimo necessário para você começar operando. A gente tem aplicativos básicos como um browser, apesar de eu não ser muito fã desse que vem aqui, mas ele acaba conversando com o sistema. A gente tem um cliente de e-mail para você poder baixar os seus e-mails offline, um calendário, um player de música, um player de vídeo, um visualizador de imagens e uma loja de aplicativos e um gerenciador de arquivos. Basicamente, a gente tem mais alguns outros aplicativos ali, mas assim, basicamente olhando assim para o que os usuários usariam no dia a dia, são esses carinhas aqui que vêm embarcados aqui no sistema. A gente também tem um scanner, um aplicativo para fazer print screen e algumas outras coisas, mas assim, olhando, tanto é que eles mesmos deixam ali como aplicativos principais, são esses que eu acabei de dizer. Resolve muita coisa para a grande maioria das pessoas, principalmente para um usuário bem casual, ou talvez um usuário de escritório. Só falta aqui um pacote Office que infelizmente os caras não colocam embarcado. Não é lá também uma coisa ruim, porque você pode fazer a instalação pelo software center dos caras, mas para quem já quer uma distro meio que pronto para uso, esse carinha eu não diria que é o perfeito. Ele precisa de um trabalhinho aí pós-instalação. Acho que uma coisa que é muito evidente aqui é que esses aplicativos embarcados falam a mesma língua visual do sistema, muitos deles são mantidos pelo time do Elementary, você vê que eles conversam com o sistema, tudo fala a mesma língua. Apesar de que eu abomino esse controle de janela que os caras implementaram. A gente tem um botão fechar do lado esquerdo e um botão maximizar do lado direito. E é isso. Maximizar e desmaximizar. Eu não tenho minimizar. Eu não sei o que esse pessoal tem contra o botão minimizar. Tanto eles quanto o pessoal do GNOME. Eu não sei porquê. Eu não consigo entender ainda a lógica dessa filosofia. Por exemplo, para eu minimizar um aplicativo, eu tenho que percorrer com o meu mouse até lá embaixo na barra e clicar em cima do ícone. Para mim não faz muito sentido. E também eu não acho muito legal essa distribuição. Um botão na extremidade esquerda e outro botão na extremidade direita. A gente está tão acostumado já com os três botões próximos um do outro. Eu acho que a forma como eles entregam aqui, sei lá, quebra demais isso. É lógico que isso daqui não vai atrapalhar o uso do sistema, mas é um detalhe que, por exemplo, para mim faz a diferença e acaba me irritando um pouco. Você até consegue modificar isso na mão, mas, por exemplo, um usuário que está migrando para o Linux que não entende muito disso, provavelmente vai ter bastante dificuldade para conseguir mudar esse tipo de coisa, porque eles não entregam nativamente no sistema um local onde você pode fazer isso de forma visual, de forma simples. Percebi que esses aplicativos embarcados estão respondendo de forma muito rápida, isso é muito bom, eles são aplicativos bem leves. E eu acho que uma das grandes novidades aqui dessa versão, aliás, eu esqueci de comentar, eu estou rodando a ISO datada do dia 14/8/2017. Essa ISO tem base no Ubuntu 16.04.2 e a gente está aqui rodando com o kernel 4.10. E eu acho que uma das grandes novidades dessa versão, e é uma das coisas que o próprio time do Elementary tem falado bastante aí na mídia, principalmente o Daniel,
ele está presente em vários dos podcasts na gringa que falam sobre Linux, que abordam esse assunto. Então, um dos principais pontos aqui é a loja de aplicativos deles, que foi totalmente redesenhada, e os caras implementaram um modelo bem interessante para tentar estimular os desenvolvedores a vender e colocar seus aplicativos na loja dos caras. É um modelo pague o que você quiser, todos os aplicativos colocados ali são gratuitos, mas você pode pagar se você quiser. Alguns dos desenvolvedores já colocam um valor que eles teoricamente gostariam de receber, então se você entrar na loja de aplicativos você vai ver alguns itens com preço, mas se você descer aquilo para zero você pode instalar e boa. Ainda não é uma solução perfeita, tem bastante coisa para ser implementada aqui. Existem algumas falhas, os próprios desenvolvedores e mantenedores dessa loja já comentaram algumas delas. Por exemplo, se você reinstalar o sistema ou instalar em um outro computador, você não tem uma conta ou algo que diga que nesse outro computador ou nessa nova instalação você é a mesma pessoa que fez o pagamento daquele aplicativo. É lógico que você pode, nesse caso, jogar o valor para zero e instalar novamente. Mas é uma coisa que os caras ainda estão trabalhando para tentar melhorar. Então eu acho que realmente a grande novidade aqui é essa loja de aplicativos e de fato ela está muito melhorada, ela está muito mais bonita. As primeiras implementações na loja de aplicativo do Elementary não eram lá aquelas coisas, acho que os caras estavam bem atrás de todo mundo e olha que todo mundo já estava meio ruinzinho aí na parada, mas os caras estavam bem atrás. E olhar para essa loja agora é um pouco impressionante, porque parece que os caras acertaram a mão e estão no caminho certo. E esse modelo, pelo que eu venho acompanhando, pelo menos das entrevistas, parece que vem dando um resultado bacana para os caras. Não está gerando um rio de dinheiro nem para eles, nem para os seus desenvolvedores, mas parece que está criando um estímulo aí para a coisa continuar funcionando. Então parabéns para os caras, parece que eles estão realmente no caminho certo e que sirva de inspiração para outras distros. Uma coisinha um pouco chata que eu observei nesse sistema é que o apt não está preparado para você adicionar novos repositórios. Isso, na minha opinião, é ruim, principalmente para um usuário que já faz parte do ecossistema do Linux. Talvez porque os caras não queiram que você quebre o sistema, talvez porque eles queiram que você fique na bolha que eles estão criando. O Elementary, nitidamente, é um sistema mais fechadinho para o seu ecossistema. Eles vêm tentando manter o usuário naquilo, ou seja, você tem o que o sistema te entrega e o que você precisa está na loja de aplicativos e ponto. Tanto é que você não tem um instalador de Deb. Se você, por exemplo, entrar no site do Google Chrome, baixar o Deb e tentar instalar, clicando em cima do arquivo, isso não vai acontecer. Esse já é um ponto que me faz pensar se de fato essa distro está preparada para receber usuários que estão migrando para o Linux. Porque tem muitas coisas que você não acha na loja de aplicativos dos caras, principalmente softwares proprietários que rodam em cima do Linux. A gente está falando aqui, por exemplo, do Google Chrome. O Google Chrome é algo extremamente básico e acredito que talvez seja uma das primeiras coisas que 80% dos usuários vão fazer, que é abrir o navegador, entrar no site do Chrome, baixar o Deb e tentar instalar. E aí eles não vão conseguir e vão ficar meio perdidos, porque não existe uma forma simples de você fazer isso, a não ser abrir o terminal e dar um dpackage para instalar. Você vai ter falhas porque o dpackage não gerencia dependências e aí depois você vai ter que dar um outro comando com o apt para poder fazer a instalação das dependências e concluir aquela instalação. Isso não é bacana para usuários que estão migrando para o mundo Linux, porque você está criando uma camada extra de complexidade para esse tipo de pacote. Então, sei lá, aí ficou um ponto bem negativo para os caras. Eu não entendi por que os caras têm fechado tanto assim o ecossistema da distro. Uma coisa é você tentar jogar os caras para dentro da sua loja de aplicativos. Outra coisa é você meio que forçar bastante a barra para que eles só fiquem ali, entendeu? Sei lá, isso para mim não é legal. Acho que não é essa abordagem. A gente não está acostumado a ver isso no Linux. Existem sim algumas distros que também fazem isso, mas a gente tem que olhar com um pouco mais de calma para esses carinhas, porque algumas delas estão praticamente reinventando a forma como você empacota, instala
os softwares no Linux. Não é o caso aqui do Elementary, que ele tem uma base Debian, uma base Ubuntu, e a gente tem uma vasta gama de aplicativos disponíveis aí na web para que as pessoas baixem e que não fazem parte de nenhuma loja de aplicativos, tanto do Ubuntu, quanto do Mint, quanto do Elementary, ou seja, são aplicativos que provavelmente nunca vão fazer parte dessas lojas de aplicativos, ou então vão demorar muito para entrar ali. Então, sei lá, eu acho que é limitar demais o usuário àquilo que você está querendo oferecer. Então fica aí um ponto negativo em relação a isso, porque de fato acho que não é legal não. Um outro ponto que vale a pena ressaltar aqui, que talvez alguns usuários sintam falta, aqui eu não sei se um usuário novato sentiria falta, mas acredito que usuários que já estão, por exemplo, no GNOME podem sentir falta, seria a ausência de um online accounts, algo que você consiga sincronizar suas contas do Google, Facebook com o seu sistema. Para muitas pessoas isso não faz diferença nenhuma, mas por exemplo esse é um mecanismo que facilita bastante a configuração do e-mail que está rodando, do cliente de e-mail que está rodando local no seu sistema. No caso do Elementary, você tem que inserir essas informações meio que manual, com os servidores POP, SMTP e o Diabo 4, aquele modelo mais antigo de inclusão de conta de e-mail. E aqui a gente só está falando de e-mail, a gente não tem nenhuma outra sincronização. Então, pessoas, com base em tudo isso que eu falei, será mesmo que o Elementary está preparado para receber usuários que não fazem parte ainda do ecossistema Linux? Eu tenho minhas dúvidas, principalmente por conta desses comentários que eu acabei de fazer. Eu realmente tenho. Eu acho que o trabalho dos caras é muito bacana, é muito minucioso. Eles têm uma atenção bem bacana para os detalhes. Eles vêm criando uma comunidade de desenvolvedores bem bacana. Talvez se eles entregassem de forma fácil uma forma de você configurar os botões de janela ou te darem na instalação como que você quer organizar os botões da sua janela. Talvez se eles te entregassem isso e também se eles facilitassem a instalação de aplicativos que não fazem parte daquele ecossistema, eu já mudaria drasticamente minha opinião. Mas do contrário, não acredito que eles estejam assim tão preparados para receber esses usuários. Eu realmente não acredito. Ainda é extremamente necessário que os usuários possam, de forma bem simples, instalar pacote Debian no seu sistema. Eu não cheguei a testar aqui nessa live distro, mas até onde eu acompanhei, me parece que o Elementary não está preparado para aceitar tanto Flatpaks quanto Snaps. Então a gente tem uma limitação ainda maior dos pacotes que ele aceita. Talvez rode aqui apenas os App Images. Pega tudo isso e soma com o fato de que o desenvolvimento deles também é um pouco mais lento. Então eu não sei, eu acho que ou é uma distro para um nicho muito específico de pessoas, ou talvez para alguns entusiastas, ou talvez então para usuários bem casuais, que aquilo que eles estão entregando já resolva. Eu vejo isso aqui, por exemplo, no caso dos seus pais, seus avós. Você quer entregar um sistema que está ali prontinho, fechadinho, que não vá trazer dor de cabeça em nenhum momento, tá? Coloca ali o Elementary e você resolve sua vida. Se eles quiserem alguma coisa, a loja de aplicativos está ali, ela é bem fácil de ser manipulada e boa. Fora ele, pelo menos para mim, tá? Isso é lógico, é uma opinião muito pessoal, cada um tem a sua, mas pelo menos para mim, com tanta coisa nova que está acontecendo, eu não consigo ver o Elementary como um grande candidato, um carinha que você vai olhar e falar assim, não, vem cá, é esse cara que a gente vai abraçar e vai usar e vai instalar para todo mundo. E eu realmente não consigo visualizar isso. Talvez para um cara que queira realmente aí esse sistema bem simples, que não sofra modificações com tanta frequência, talvez o Elementary de fato seja a distro de escolha. Então acho que é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar. É claro que isso aqui é uma opinião bem mais superficial. Eu não estou utilizando a distro no meu dia a dia. Não estou com ela uma semana, um mês, um ano no meu ambiente de produção. Talvez se eu tivesse, a minha opinião poderia ser diferente, mas não tô, mas eu acho que eu posso afirmar que assim, ela falha nesse trabalho de me conquistar. Acho que começa aí todo o trabalho da distro, ela tem que te conquistar, ela tem que te dar um incentivo para você abraçá-la e começar a utilizar e aí se desenvolver em cima dela.
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Só gostaria de lembrar que todas as músicas desse canal são da banda Vartroy. Tá tudo disponível gratuitamente no site banda.vartroy.com. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fui!